Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Hoje estaremos falando sobre a ferramenta, a solução, chamada de remanejamento de pendência financeira. Bom, o que vem a ser o remanejamento de pendência financeira dentro do nosso sistema, tá? O remanejamento de pendência financeira é uma funcionalidade que permite transferir uma pendência financeira registrada no sistema, que ela pode ser do contas a pagar ou do contas a receber, onde eu posso movimentar ela, ou remanejar ela de uma conta para outra, de uma empresa para outra e de uma entidade para outra, sempre que for necessário, alterando também os dados desse registro. O que é uma pendência financeira dentro do sistema? É importante entender o que é uma pendência financeira. Bom, uma pendência financeira é um registro, conforme eu falei anteriormente, que pode ser um contas a pagar, um contas a receber, que ainda não foi liquidado. Então, para mim conseguir fazer um remanejamento de pendência financeira, ela precisa estar de fato pendente dentro do sistema. Como é que eu faço então para acessar essa funcionalidade dentro do sistema? Bom, para acessar este recurso, chamado de remanejamento de dependência financeira, basta entrar então no módulo Finanças e selecionar a opção de remanejamento de dependência financeira. Seguindo a instrução, então vamos lá, módulo Finanças e remanejamento de dependência financeira. Tá? Encontrando a opção desejada aqui, que é o remanejamento de dependência financeira, basta dar um clique e o sistema então vai habilitar uma tela. Assim como todo lançamento dentro do nosso sistema, a primeira coisa que precisa ser informada é o número do processo, Qual é o processo que eu quero fazer o lançamento, embora eu esteja dentro do remanejamento de dependência financeira. Então aqui basta eu dar um Enter ou um F1 e ele vai habilitar para mim quais são os processos que estão disponibilizados para aquele usuário para que ele possa fazer, por exemplo, aqui nesse caso, um remanejamento de dependência financeira. Tá? Os remanejamentos de pendências financeiras, eles são do tipo TP, como está aqui. Então, o que pode acontecer em muitos casos, o usuário for tentar fazer esse procedimento e verificar que o número que está aqui não corresponde ao que ele tem na empresa dele, ou o nome que está aqui. Tanto o número quanto o nome vai muito da criação da estrutura no momento da implantação naquele cliente e o nome que às vezes o cliente desejou colocar para ele entender o que seria o remanejamento, tá? Mas não muda o acesso, aonde fazer, como fazer, tá? Então aqui pode ter empresas que o cliente lá ele quis separar de uma outra forma, então vai ter muito mais processos, ou vai ter um único processo, ou vai estar exatamente igual ao que está aqui, tá certo? É importante ressaltar que é o seguinte, se eu estou fazendo um processo de remanejamento de dependência financeira, indiferente do nome, da quantidade, vai ser sempre do tipo TP, conforme eu estou mostrando ali. Outra situação que é importante a gente ressaltar. Quando eu seleciono o processo, tá, é possível observar que aqui do ladinho, o comportamento, ou melhor, as informações elas mudam. Ou seja, o que é isso aqui? No lado direito, toda vez que eu seleciono um contas a pagar, nesse caso aqui um processo, então nesse processo, todas essas contas que estão aparecendo aqui do ladinho são passíveis, ou seja, estão vinculadas a esse processo, estão disponíveis para que seja efetuado um remanejamento de pendência. Da mesma forma, o contas a receber. Eu vou estar utilizando o processo remanejamento de contas a pagar aqui para fazer a exemplificação do lançamento, mas é importante entender o seguinte, que o que eu estou fazendo aqui no contas a pagar serve também para fazer um contas a receber. Tá? Indiferente da quantidade de processos que pode haver aqui dentro, o lançamento é exatamente igual para todos eles, tá ok? Bom, então eu vou selecionar aqui o processo 0051, remanejamento de contas a pagar. Observe que quando eu dei o primeiro Enter, ele já selecionou aqui, e eu preciso dar mais um Enter. Bom, confirmando então, como eu havia já mencionado anteriormente, ele fez o quê? Ele carregou aqui todas as contas que estão disponíveis dentro deste processo, ou seja, foram configurados para este processo e que estão aptas a fazer um remanejamento, tá? Um remanejamento de pendência. Bom, dando continuidade, eu vou selecionar aqui a conta chamada fornecedor de mercadorias para revenda
E eu quero encontrar uma pendência financeira dentro desta conta. Vou dar um Enter e ele vai abrir um escopo onde eu possa colocar as informações que eu quero, por exemplo, que o sistema procure. Então, eu posso colocar um número de documento, eu quero encontrar este documento, né? Eu quero encontrar a entidade tal. Eu quero buscar, por exemplo, tudo que foi incluído entre o dia tal e o dia tal, embora aqui não esteja aparecendo pela resolução da minha máquina, mas aqui ó, tem a data inicial e a data final. Eu quero buscar por uma data da emissão desse documento, né? Quando a gente faz o lançamento dentro do sistema, principalmente a nível financeiro, notas, né? É possível informar lá no lançamento a data de emissão. Então, eu quero buscar tudo que o documento, que os documentos tenham a data de emissão entre o dia tal e o dia tal, ou uma data de vencimento nesse caso, né? Eu quero procurar tudo que vence entre o dia tal e o dia tal da entidade tal, né? Aqui é livre e aberto para que o usuário coloque aquilo que ele queira procurar. Bom, nesse caso aqui, como eu fiz um lançamento dentro do sistema na data de hoje, eu quero que o sistema busque para mim todas as pendências financeiras dentro da conta fornecedor de mercadorias com a data de inclusão, né, a data de movimentação de hoje até hoje. Então vamos lá. Importante também lembrar que toda vez que eu estou dentro de um campo de data, basta eu dar um F1 que ele vai habilitar para mim um calendário que você pode navegar nesse calendário. Então, olha lá, 29 e 29. Eu estou colocando a data final aqui, embora esteja cortando ali, não está aparecendo. Feito isso, selecionei, eu preciso dar um Enter, você pode também dar um Enter até o final ou simplesmente confirmar aqui a informação. Confirmou, os dados que eu coloquei lá no filtro é o que ele vai carregar aqui em tela para mim, tá? Então, nesse caso aqui, ele trouxe uma pendência financeira do fornecedor de mercadorias para revenda para a empresa Saulo Caldas Martins e Ana Carla Martins, tá? O que eu vou fazer? É essa pendência mesmo que eu preciso remanejar ela? É essa mesmo. Como é que eu faço para selecionar ela? Você seleciona, vai em cima da pendência, ou se houvesse mais pendências aqui, né, relacionadas, você vai em cima da pendência financeira, indiferente aonde você esteja posicionado, e você vai dar um Enter. Quando você der um Enter, observe que aqui no campo baixar, ele colocou um sim. Então, ele está apto a ser confirmado para o próximo passo. Bom, sendo esta, né, a pendência que eu quero fazer o remanejamento, o que eu vou fazer? Em F2 e vou confirmar esse lançamento. Então, observem que ele fez o quê? Ele voltou para a tela inicial, a única diferença é que ele trouxe aqui o valor de R$100. Ou seja, eu selecionei uma pendência financeira dentro do contas a pagar, em nome de Saulo, de R$100. Poxa, eu não lembro dos dados dessa pendência financeira. Você pode vir aqui e visualizar a pendência, ó, tá? E ele vai trazer aqui as informações exatamente como estavam na tela anterior, dos dados dessa pendência financeira. Bom, é importante observar o seguinte, onde é que nós estamos aqui, em que fase que nós estamos aqui do lançamento? Ó, pendência origem, então, ou seja, eu estou ainda trabalhando na origem da pendência, a pendência que eu quero ainda remanejar ela, ou seja, qual é o destino que eu quero dar para ela agora. Observe que aqui do ladinho tem ó, pendência destino, então agora eu vou clicar aqui, porque eu quero dizer ao sistema, informar ao sistema, para onde eu vou mandar essa informação agora. Clicando aqui, ó, observe que ele ainda continua trazendo somente as contas a pagar. Então, por que ele está fazendo isso? Bom, porque nesse caso, eu estou remanejando um contas a pagar, tá? Então, vamos lá. Eu quero manter esse registro dentro dessa conta, mas eu quero alterar, por exemplo, os dados desse registro, né? Como a empresa, como a entidade, né? Como talvez o número do documento, ou seja, ou aquilo que esteja habilitado aqui embaixo, tá? Também é o seguinte, esses campos aqui embaixo, eles são configuráveis para cada empresa. Então, se o campo em questão na sua empresa estiver fechado e você deseja, por exemplo, habilitar por algum motivo, basta entrar em contato com o nosso time técnico, né, e solicitar que o pessoal reconfigura. Tá? Aqui, como é uma base modelo, então os campos estão desabilitados, com o mínimo somente para nós orientarmos e instruirmos como é feito um remanejamento dentro do nosso sistema. Tá? Bom, como é que eu troco a conta?
Olha, eu não quero que fique nessa conta porque está errada. Eu quero que vá para a conta de fornecedor de mercadorias, matéria-prima. É só selecionar a conta e dar um Enter, que é o que eu vou fazer agora. Nesse caso, eu vou manter na mesma conta, porque eu quero simplesmente alterar a entidade. O exemplo que eu estou dando aqui é alterar a entidade, mas poderia sim selecionar qualquer uma conta dessa aqui e manter os dados do registro, né, a empresa, o nome da entidade vinculada e somente a conta que eu estou mudando. Não, eu quero manter na mesma conta e quero, por exemplo, mudar a entidade ou a empresa. Ou não, eu quero mudar a conta, mudar a entidade, mudar a empresa. Também pode, tá? Então vamos lá, vou dar um Enter, tá? E observa que agora o sistema habilitou os campos que aqui nesse caso estão disponíveis para o lançamento para que eu faça alguma informação. Para empresas que possuem mais de uma loja e usuário que esteja habilitado para ter acesso em mais de uma loja, quando ele chegar nesse campo aqui, se ele der um F1, tá? O sistema vai relacionar as lojas do grupo e quais as lojas ele está apto para fazer o lançamento. Caso ele não esteja, vai somente habilitar a loja que ele está liberado para fazer os lançamentos. Como aqui é uma base padrão e é somente uma loja, né? Se eu der um F1, um Enter aqui, ó, ele vai já selecionar a loja que eu quero fazer o lançamento. Bom, agora aqui ele vai para o campo entidade. Observe que no início do lançamento nós selecionamos uma entidade chamada Saulo. Então vamos aqui, eu quero agora mandar para uma outra entidade. Eu vou mandar para a entidade Satos. Está atualmente em nome de Saulo e eu vou mandar para Satos. Então eu vou dar um Enter, selecionei a Satos aqui. Ó. O valor está aqui, a data de emissão está aqui. Vamos agora colocar o número do documento. Também é parametrizável. Tá? Eu quero que o número do documento mude, eu quero permitir que o usuário não informe o número do documento, enfim, aí é a configuração. Nesse caso eu vou colocar um número simbólico aqui, tá? E deixei aqui também o campo formas de pagamento habilitado, né, como um exemplo, porque às vezes também pode estar lá, né, por exemplo, a forma está errada, a forma de pagamento está errada. Como eu falei no início do vídeo, eu posso, tudo que está aqui, ó, tá? E que já existe uma informação na origem e eu quero fazer uma alteração, é nesse momento aqui, eu habilito ou desabilito os campos que a empresa quer que os usuários tenham autonomia de alterar e eu vou alterar aqui. Nesse caso, eu estou colocando aqui uma forma de pagamento, que também é parametrizável, é configurável, e aqui diz assim, ó, essa aqui é um prazo com 5 dias para vencimento. Selecionei, vou dar um Enter. Se os campos estiverem fechados ou habilitados, você vai dando Enter e vai colocando as informações que você quer alterar ou modificar, como foi feito anteriormente. Como eu coloquei aqui a forma de pagamento para 5 dias, com base na data da emissão, ele me recalculou aqui uma data de vencimento. Né? Então, eu poderia também estar mudando a data de vencimento. O que eu posso fazer aqui nesse caso? Poxa, mas pegou a data errada. Por mais que seja 5 dias, mas não calculou correto aqui, não é para 4/12, é para 5/12. Você seleciona, então, vai em cima do campo, né? Basta clicar com o mouse e alterar, ó, 5/12 de 2024. Pronto. Bom, todas as informações que eu preciso alterar estão alteradas, eu tenho plena certeza que é isso que eu quero fazer, que eu quero executar dentro do sistema? Você dá um Enter. Observe quando você der o Enter final. É importante esse Enter, tá? Para que o sistema carregue as informações. Observem que agora ele colocou aqui um E de entrada, então ele está dizendo o seguinte, ó, eu vou dar uma entrada dentro do sistema com base nos dados que eu informei para a entidade Satos. E o valor está aqui, ó, R$100, tá certo? Ok? Bom, está pronto o lançamento? Não, ainda não está pronto. Eu só confirmei os dados para o sistema, da onde eu estou tirando a pendência para onde eu estou mandando a pendência. Bom, como é que eu faço agora para gravar essa informação? Você pode dar um Enter. E ele vai então agora habilitar a aba gravar aqui. E aqui também, da mesma forma, como tudo é parametrizável, né? Se estiver habilitado os campos, requisitando aí o lançamento ou seleção da informação daquele campo, o usuário assim deve fazer. Nesse caso aqui, como é uma data, uma base de apresentação, né? Eu só vou dar um Enter aqui, ó, tá? E o último Enter passou todos os campos e ele vai, então, me questionar, né? Vai trazer uma mensagem de confirmação. Você deseja, então, gravar essa pendência? Sim. Se você colocar não, ele volta
à tela anterior. Então, vou dar um sim e observe que a partir do momento que eu dou um sim, né, gravando a informação, ele vai gerar um número de protocolo e esse número de protocolo para todo o lançamento dentro do nosso sistema ele é gerado, que é o que permite depois fazer uma rastreabilidade do lançamento. Vou dar um OK e então o lançamento agora está efetivamente efetuado. Vamos conferir? Bom, como eu estou falando de uma pendência financeira, ou seja, eu remanejei uma pendência financeira de saldo para Satos, eu vou vir aqui no contas a pagar, então esses relatórios estão disponibilizados, ó. Então eu quero ver contas a pagar pendentes, porque é uma pendência de contas a pagar, e vou clicar aqui, ó. Bom, então vamos lá, eu quero agora verificar se eu tenho um registro, então, para dentro da Satos. Eu tirei de uma empresa e mandei para outra, né? Ou de uma entidade e mandei para outra. Então vamos verificar, eu quero verificar aqui, ó. Como eu sei que o lançamento foi feito na data de hoje, eu vou colocar aqui a data de hoje e vou verificar. Olha lá. Então, observem que antes essa pendência financeira ela estava em nome de Saulo e agora ela está em nome de Sapios. Então, isso quer dizer o seguinte, que o remanejamento que eu fiz aqui deu certo. Vamos continuar confirmando? Vamos aqui, contas a pagar pendentes. Então, como eu sei que eu tirei do Saulo para a Satos, vamos verificar se lá dentro do Saulo existe uma pendência financeira para ele de R$ 100. Então, vamos pegar aqui o Saulo, tá? Como eu quero aqui, ó, eu vou pesquisar tudo que tem de vencimento, então, do dia de hoje, né, de 29/11 de 2024 a 31/12 de 2024, tá? E vou confirmar. Observe, né? Então, que não tem nenhum registro mais aqui para o Saulo. Por quê? Porque quando eu fiz o remanejamento entre as contas, eu retirei essa pendência financeira, então, do Saulo e mandei para a Satos. Quais foram os registros que eu alterei? Bom, todos aqueles que estão disponibilizados lá, que podem estar abertos ou não, para que possa fazer a alteração no momento da transferência da pendência financeira para um outro destino. Bom, pessoal, então hoje a ideia era mostrar exatamente como é que funciona o remanejamento de pendência financeira. Conforme a gente comentou, caso na sua empresa esteja diferente, não esteja um campo habilitado, basta entrar em contato com o nosso time técnico, né, ou com o seu representante, para que o mesmo, então, efetue a configuração desejada. Obrigado.